Sinais do fim. O que a Bíblia revela sobre a grande tribulação. Imagine um momento em que toda a humanidade se vê diante de um evento sem precedentes. O mundo mergulhado em caos, a esperança se esvaindo e o destino de cada alma pendendo por um fio. O que a Bíblia revela sobre esse período sombrio conhecido como a Grande Tribulação? No livro do Apocalipse, capítulo 5, o apóstolo João tem uma visão extraordinária. Um livro selado com 7 selos, segurado pela mão direita daquele que está sentado no trono. Mas quem seria digno de abrir esse livro e desencadear os eventos que mudarão a história para sempre? Esse livro não é apenas um registro, mas o título de propriedade da terra, entregue por Deus a Adão e perdido quando ele pecou. Desde então, a humanidade vive sob a influência do mal. Mas chega o momento em que apenas um ser, puro e digno, poderá reivindicar o que foi perdido. João se angustia ao perceber que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra poderia abrir o livro ou sequer olhar para ele. A angústia de João reflete o desespero humano diante do pecado e da separação de Deus. Mas quando tudo parece perdido, a voz de um ancião ecoa: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." Apocalipse 5:5. No centro do trono, entre os 4 seres viventes e os anciãos, João vê um cordeiro como se tivesse sido morto, mas em pé, vivo, glorificado. Esse cordeiro é Jesus Cristo, que na sua primeira vinda veio como o sacrifício perfeito, mas que agora se revela como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele toma o livro da mão direita de Deus e, nesse ato, inicia-se o desdobramento dos eventos que culminarão na restauração do reino de Deus sobre a terra. Este é o momento crucial em que a história da humanidade se divide entre aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que rejeitam a salvação. Os 7 selos representam juízos que virão sobre a terra, mas também são o prenúncio da vitória definitiva de Cristo sobre o mal. Cada selo rompido revela um novo estágio do plano divino, preparando o caminho para o reinado eterno do Cordeiro. Prepare-se para uma jornada reveladora pelos mistérios do fim dos tempos, onde cada selo rompido nos conduz a uma nova etapa de juízo e redenção. Fique até o final, porque você vai descobrir não apenas os sinais proféticos que antecedem a tribulação, mas também a esperança e a promessa reservadas para aqueles que creem. Agora, vamos mergulhar nesse enigma celestial e desvendar os segredos ocultos nas páginas do último livro da Bíblia. Você já parou para pensar no que significa o momento em que o Cordeiro toma o livro e começa a abrir os selos? Cada selo rompido não é apenas um evento isolado, mas o desenrolar de um plano milenar que culminará no juízo final e na redenção dos justos. O Apocalipse, capítulo 5, nos apresenta a cena celestial em que Cristo, o leão da tribo de Judá, se levanta para tomar nas mãos o destino de toda a humanidade. João descreve a presença de anjos, anciãos e seres viventes que se prostram diante do Cordeiro, entoando cânticos de adoração. Eles seguram taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8. Isso significa que cada oração feita pelos fiéis não se perde, mas sobe como aroma suave diante do trono de Deus. Nesse momento, a história da humanidade está prestes a mudar para sempre. Mas o que acontece a seguir é ainda mais impressionante. O Cordeiro, que foi morto mas vive, não apenas toma o livro, mas revela que ele tem todo o poder e autoridade para abrir cada selo, desencadeando eventos que abalarão a terra e o céu. Cada selo representa um juízo divino, uma resposta à maldade que dominou a humanidade desde a queda de Adão. E aqui está o ponto mais intrigante. Enquanto o mundo caminha rumo à tribulação, aqueles que pertencem ao Senhor não têm o que temer. O Apocalipse revela que Deus tem um plano de redenção para aqueles que creem e que eles serão guardados em meio ao caos. Mas será que estamos prontos para o que virá? Será que reconhecemos os sinais dos tempos e estamos preparados para a volta iminente de Cristo? Fique comigo, porque nos próximos momentos vamos explorar o significado de cada selo e o impacto que eles terão sobre a terra. O que está prestes a acontecer é mais grandioso do que qualquer coisa que possamos imaginar. Você está preparado para desvendar os mistérios do Apocalipse?
Para entender a grande tribulação, precisamos voltar ao início, ao momento em que Deus entregou a terra ao homem. Gênesis 1:28 nos revela que Adão recebeu a responsabilidade de dominar e cuidar da criação divina. No entanto, com a queda no Éden, esse título de propriedade foi entregue nas mãos de Satanás. Desde então, a humanidade vive sob a influência do mal, aguardando o dia em que Deus tomaria de volta o que lhe pertence. No livro de Apocalipse, João nos transporta a uma visão celestial, onde Deus segura um livro selado com 7 selos, representando a escritura de posse da terra. Cada selo é um marco no plano divino para restaurar a criação e estabelecer seu reino eterno. Mas a questão permanece: quem é digno de abrir esse livro e desatar seus selos? A resposta surge com a figura do Cordeiro que foi morto, mas vive. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, venceu o pecado e a morte, conquistando o direito de abrir os selos e desencadear os eventos que levarão à vitória final do bem sobre o mal. Esse momento simboliza não apenas a redenção da humanidade, mas a restauração do plano original de Deus. Cada selo rompido revela uma nova fase desse plano, trazendo à tona juízos, advertências e sinais do tempo do fim. A grande tribulação não será um período de caos descontrolado, mas sim o cumprimento meticuloso de um plano divino, onde cada evento está sob a soberania de Deus. A humanidade, muitas vezes, ignora esses sinais, acreditando que os acontecimentos do mundo são fruto do acaso. No entanto, a palavra de Deus nos alerta que tudo está sob seu controle e que a tribulação será a última oportunidade de arrependimento antes do juízo final. Você está preparado para compreender o verdadeiro propósito desses eventos e o que eles significam para a sua vida? Imagine estar diante do momento mais crítico da história, quando os céus se abrem e o juízo divino começa a se revelar. Como você reagiria ao saber que cada evento catastrófico já estava escrito e profetizado há milênios? Agora, feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: estou pronto para o que está por vir? 7 selos, a grande revelação. Chegou o momento de desvendar o maior mistério do Apocalipse, aquele momento em que o Cordeiro rompe os selos e revela o destino final da humanidade. Cada selo aberto desencadeia uma série de eventos catastróficos que abalam tanto o mundo físico quanto o espiritual. Vivemos em uma época marcada por confusão, caos e um número crescente de sinais que apontam para a iminência da grande tribulação. E a verdade é que estamos cada vez mais próximos de presenciar esses eventos que foram profetizados há milhares de anos. O mundo, em sua cegueira, ignora esses sinais. Mas aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, sabem que o tempo está próximo. Capítulo 5. A visão de João e o livro selado. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, teve uma visão extraordinária que lhe foi concedida pelo próprio Deus. Na visão, ele vê um livro selado com 7 selos, estando na mão direita daquele que está assentado sobre o trono de Deus. Em um momento dramático, um anjo forte proclama em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Apocalipse 5:2. Mas ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é digno de abrir o livro. Diante disso, João chora, pois ele sabia que os eventos que estavam registrados naquele livro eram cruciais para o destino da humanidade. Porém, um dos anciãos se aproxima e lhe diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, é o único digno de revelar os segredos do futuro da humanidade. O tempo da verdade chegou. Os 7 selos que estão registrados neste livro representam a iminente revelação de como Deus irá trazer justiça ao mundo. Cada selo que é rompido dá início a um ciclo de juízos que atingem o mundo e toda a criação. Com a abertura do primeiro selo, a revelação do destino do mundo começa, e a humanidade será levada a um caminho de sofrimento e provação, que resultará em uma transformação radical. O primeiro selo. O cavalo branco, engano e falsa paz. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco,
e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6:2. O cavalo branco simboliza o surgimento de uma grande enganação, um espírito de falsa paz que precede tempos de grande tribulação. Embora muitos interpretem este cavalo como um símbolo de Cristo, ele na verdade representa um impostor, alguém que oferece soluções superficiais para um mundo em crise, mas que no fundo é uma ilusão. Este cavaleiro não traz verdadeira paz, mas uma paz enganosa, que prepara o cenário para a destruição. Nos dias de hoje, o cavalo branco já começa a tomar forma. O mundo vive em um estado de constante busca por estabilidade e soluções rápidas para questões como crises econômicas, sociais e políticas. Líderes mundiais carismáticos, com promessas de unidade global e prosperidade, são cada vez mais populares. O avanço tecnológico e as ideologias globais prometem um futuro de conexão e harmonia entre as nações. No entanto, essa paz não é verdadeira. O espírito do cavalo branco já está presente, criando uma fachada de progresso, mas sem resolver as raízes dos problemas que afligem a humanidade. Um exemplo disso são as iniciativas de globalização que, embora prometam mais união, na verdade, muitas vezes resultam em maior controle por uma elite global. A cooperação internacional é vendida como solução para todos os males do mundo, mas a realidade é que, por trás desses discursos, está uma tentativa de centralizar o poder e limitar a liberdade das nações e indivíduos. A promessa de uma paz sem guerra pode se transformar em um regime totalitário disfarçado de benevolência. O cavaleiro do cavalo branco não traz guerra imediata, pois ele usa diplomacia, promessas e manipulação para conquistar. Seu arco, sem flechas, simboliza que sua luta será psicológica, através do controle da mente e das percepções das massas. A coroa que ele usa é um símbolo de autoridade, mas uma autoridade que não se baseia na verdade, mas na ilusão. Ao observarmos os movimentos políticos globais e a crescente pressão por uma governança mundial unificada, podemos ver o cavalo branco galopando em direção ao nosso futuro. O segundo selo, o cavalo vermelho, guerras e violência, saíra. Outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. O segundo selo rompe o que o cavaleiro do cavalo branco havia começado. A falsa paz, que parecia promissora, se desfaz rapidamente, dando lugar a uma onda de violência, guerras e conflitos sem fim. O cavalo vermelho representa a guerra e a destruição que se segue quando a paz se mostra insustentável. Hoje, o mundo vive sob a constante ameaça de guerra. Conflitos em várias partes do mundo, desde o Oriente Médio até a Europa, com tensões crescentes entre potências mundiais, são sinais claros de que estamos entrando em um período de instabilidade global. As guerras não são mais apenas questões locais, mas agora se tornam eventos globais, com impactos significativos em todo o planeta. A ameaça de uma guerra nuclear, as disputas por territórios estratégicos e as escaladas militares entre países grandes mostram como o cavaleiro do cavalo vermelho já está em ação. Além disso, a violência não se limita a conflitos armados entre nações. A violência social, o terrorismo e os ataques inesperados em diferentes partes do mundo são também reflexos do espírito do cavalo vermelho. O aumento do extremismo, as divisões políticas intensas e a polarização social, que geram ódio e divisão, também são sinais do impacto desse selo no mundo moderno. O terceiro selo, o cavalo preto, fome e crise econômica. Olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. Apocalipse 6:5. O cavalo preto simboliza a fome e a crise econômica que afetarão o mundo. A balança na mão do cavaleiro representa um sistema econômico injusto, onde poucos detêm o controle de tudo, enquanto a grande maioria da população sofre as consequências dessa desigualdade. No entanto, o selo não descreve apenas a fome física, mas também a fome espiritual, já que muitas pessoas, em sua busca incessante por riqueza e poder, se afastam de Deus. A economia mundial já começa a demonstrar sinais de colapso.
a inflação crescente, a desvalorização das moedas e a crise de alimentos são questões que já afetam diversas nações. Países pobres sofrem com a escassez de recursos, enquanto corporações multinacionais continuam a acumular grandes lucros à custa dos mais vulneráveis. Em muitas partes do mundo, as famílias estão cada vez mais vulneráveis a uma escassez de alimentos básicos, e a desigualdade entre ricos e pobres se amplia, criando uma divisão social perigosa. Além disso, o crescente controle das economias globais, por meio de moedas digitais e sistemas financeiros centralizados, indica que o controle sobre as finanças do mundo pode se tornar uma ferramenta para a escravização das populações. O aumento da dependência da tecnologia e dos sistemas financeiros digitais representa uma ameaça à liberdade econômica e ao bem-estar das pessoas, já que as decisões econômicas poderão ser tomadas por um pequeno número de indivíduos ou entidades poderosas. O quarto selo, o cavalo amarelo, morte e destruição. Olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha o nome de Morte, e o inferno o seguia. Apocalipse 6:8. O cavalo amarelo simboliza a morte e a destruição em uma escala global. A humanidade enfrentará pandemias, catástrofes naturais e uma onda de mortes que varrerá a Terra. Este selo já está se manifestando em diversas formas. A pandemia de Covid-19 foi um sinal claro de que o cavalo amarelo estava se aproximando. A morte e o sofrimento causados pela doença afetaram milhões de vidas ao redor do mundo. Além disso, as catástrofes naturais, como terremotos, furacões e incêndios florestais, estão cada vez mais frequentes e devastadores. O aumento do número de mortes por causas diversas, como doenças, guerras e desastres, é um reflexo direto do impacto deste selo. O quinto selo, os mártires, perseguição e fé provocada pelos desafios. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Apocalipse 6:9. O quinto selo revela uma visão de martírio. Sob o altar, as almas dos mártires clamam a Deus por justiça. Eles sofreram perseguições extremas, sendo mortos por causa da sua fé. Esse selo anuncia um período de intensificação da perseguição religiosa, especialmente contra os cristãos e aqueles que se opõem à corrupção do sistema mundial. Nos dias de hoje, estamos testemunhando o aumento das perseguições religiosas em várias partes do mundo. Países como a China, o Afeganistão e muitos outros na Ásia e no Oriente Médio impõem duras restrições à liberdade religiosa. Cristãos são perseguidos, igrejas são destruídas e a fé é reprimida em nome de regimes autoritários. O ataque à liberdade de expressão religiosa é uma manifestação do espírito do quinto selo. Além disso, a perseguição não se limita apenas a aspectos físicos, mas também a uma hostilidade crescente contra os valores cristãos nas sociedades ocidentais. O que antes era aceito como moralidade básica está sendo agora atacado, e aqueles que se mantêm fiéis aos ensinamentos bíblicos enfrentam hostilidade social e até mesmo jurídica. A agenda globalista e secular está promovendo a supressão das crenças religiosas em favor de uma ideologia universal que marginaliza os princípios cristãos. O martírio dos fiéis não será em vão, e a visão do quinto selo mostra que aqueles que perseveram serão recompensados na vida eterna. A espera desses mártires por justiça diante de Deus é uma mensagem de esperança para todos os cristãos que enfrentam dificuldades em nome da fé. O sexto selo, o terrível dia da ira de Deus, catástrofes cósmicas e juízo final. E olhei, quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se fez negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. Apocalipse 6:12. O sexto selo descreve eventos cósmicos e cataclísmicos que marcam o momento de grande ira de Deus sobre a terra. Grandes terremotos, o sol se tornando negro e a lua se tornando vermelha como sangue, são apenas alguns dos sinais visíveis dessa grande calamidade que afetará todo o mundo. No contexto atual, já podemos observar fenômenos naturais e climáticos que se tornam cada vez mais frequentes e devastadores. Terremotos, tsunamis,
incêndios florestais e furacões de intensidade nunca antes vistos estão se tornando normais, especialmente com o impacto das mudanças climáticas que afetam todas as regiões do planeta. A natureza parece estar revoltada, refletindo a ira e o juízo divino sobre a humanidade que tem se afastado de Deus. Além disso, sinais cósmicos também são mencionados, como o escurecimento do Sol e a Lua se tornando vermelha, o que pode simbolizar eventos astronômicos catastróficos como eclipses e fenômenos desconhecidos. Alguns cientistas têm alertado sobre a possibilidade de impactos de asteroides ou outras ameaças vindas do espaço que poderiam afetar gravemente o planeta. O sexto selo marca o início do juízo de Deus, e aqueles que rejeitaram a verdade de Cristo serão forçados a enfrentar as consequências de sua escolha. O medo e o pânico se espalham por toda a Terra, e as pessoas buscam desesperadamente uma resposta para o que está acontecendo. No entanto, a grande maioria se recusa a se arrepender, preferindo atribuir os desastres a forças naturais ou científicas, sem reconhecer o juízo divino por trás desses eventos. O sétimo selo, o silêncio no céu e a conclusão do juízo final. Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu como por meia hora. Apocalipse 8:1. O sétimo selo é o mais enigmático de todos. Ao ser aberto, o céu se faz em silêncio absoluto por um breve período de meia hora. Esse silêncio representa um momento de pausa e preparação antes de um novo ciclo de juízos mais profundos, que virão com as 7 trombetas. O silêncio também pode ser interpretado como a quietude que precede a mais terrível das revelações, a consumação do juízo final. Este selo marca o clímax da destruição do mal e da confirmação da vitória de Deus. O silêncio simboliza uma pausa antes da plenitude da ira divina, onde os planos de Deus serão levados a cabo. Esse silêncio no céu também pode ser visto como um momento de reflexão, onde todos, tanto no céu quanto na terra, reconhecem que o juízo de Deus é justo e necessário. Nos dias de hoje, o mundo está se aproximando desse momento de silêncio. Vivemos em um período de transição, onde muitas pessoas estão em busca de respostas, enquanto a maior parte da humanidade permanece distraída, ocupada com as questões cotidianas e negligenciando os sinais do tempo. Esse silêncio pode ser interpretado como a quietude que precede a tempestade. O mundo está esperando por algo, sem saber exatamente o que, mas o juízo final está prestes a se revelar. É um momento de preparação para aqueles que ainda têm a oportunidade de se arrepender. Conclusão: o fim se aproxima. O arrependimento e a esperança. A abertura dos 7 selos do Apocalipse nos revela uma visão dramática do que está por vir. Cada selo descreve um evento específico que afetará tanto o mundo físico quanto o espiritual, culminando no juízo final. O tempo da graça está se esgotando, e as pessoas devem refletir sobre as escolhas que estão fazendo. O chamado para o arrependimento nunca foi tão urgente. A única esperança para a humanidade está em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir os selos e revelar o destino final. Enquanto o mundo está em desespero e desilusão, aqueles que se voltam para Cristo encontrarão refúgio, perdão e a promessa de vida eterna. O fim está próximo, mas ainda há tempo para tomar uma decisão que mudará o destino eterno. Agora, mais do que nunca, a pergunta é: você está preparado? O fim está à porta, e a única maneira de sobreviver à grande tribulação é buscar refúgio em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro que venceu, e somente Ele pode garantir a nossa vitória final. O chamado final: arrependam-se antes que seja tarde. O tempo está se esgotando, os sinais estão diante de nós. Cristo está chamando a humanidade ao arrependimento, pois o tempo da graça está se esgotando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Agora é o momento para se voltar para Deus, buscar a salvação e estar preparado para o que está por vir. O fim dos tempos não é mais uma possibilidade distante, mas uma realidade iminente. Cristo, o Cordeiro de Deus, está prestes a revelar o futuro da humanidade. O fim está próximo. Você está preparado? Estamos vivendo tempos que refletem as profecias descritas nos selos do Apocalipse.
O mundo está caminhando para o fim das coisas como as conhecemos, e só em Cristo encontramos a verdadeira esperança e salvação. O Cordeiro, digno de abrir os selos, revelará em breve o destino de todas as coisas. A grande revelação está próxima. Você está preparado para o que vem a seguir? Agora reflita. Você está atento ao que está acontecendo ao seu redor? Como podemos nos unir e fortalecer uns aos outros em meio a essas turbulências? A resposta pode estar nas pequenas ações do dia a dia, nas conversas que temos e nas escolhas que fazemos. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e comentar suas experiências. E, claro, inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este. Juntos vamos explorar mais sobre a palavra e os sinais divinos que nos cercam.